porque se você não tiver isso, você vai sofrer com fraqueza, né? Com fraqueza. Outra coisa que vocês falam, calafrios, alguns de vocês sentem calafrios. Por que, Carlos, que eu sinto calafrio assim, sabe? Acordo de madrugada, com aquele refluxo, com aquele calafrio, suando frio, aquela tremedeira. Por que que isso acontece muitas vezes nas pessoas que têm gastrite e refluxo? Geralmente nós temos uma qualidade alimentar intoxicante. Então, como é que você vai fazer para ter uma qualidade alimentar desintoxicante? Muitas vezes a gente muda a alimentação, a gente para de comer os alimentos que na nossa cabeça, ou pelo que a gente pesquisou, ou até pelo que nos disseram, nos fazem mal, a gente continua com dor, a gente continua ali tendo arrotos constante, gosto amargo na boca, falta de paladar e de apetite. Muitas vezes, uma das causas disso está acontecendo é você não ter alimentos de boa qualidade. Então, quais são os alimentos de boa qualidade? Frutas, verduras, cereais e sementes. Esses são os alimentos de maior qualidade. E tem um segredo. Então, anota aí a fórmula. Anota aí a formulazinha. Frutas, verduras, cereais, sementes. Tá certo? Por exemplo, almoço, você vai usar verduras, sementes como a leguminosa, que é os feijões, né? E um cereal como o arroz, ou uma raiz, um tubérculo, né? Como a batata, o inhame. Então, você vê aí. Então, esses alimentos, eles são os melhores em qualidade, principalmente quando são consumidos em sua forma integral. Aí você fala assim, Carlos, como assim? Eu não sei diferenciar alimento integral de alimento refinado, o alimento integral de alimento isolado. Sempre que você pegar um alimento, você vai ter que refletir sobre esse alimento. Por exemplo, se você pegar na sua casa um pote do açúcar demerara, aí você vai refletir. Esse alimento é um alimento integral ou é um alimento que foi isolado e refinado? Então você reflete. O alimento integral é a cana-de-açúcar. Então, eu pegar a cana-de-açúcar, descascar e eu chupar ali a cana-de-açúcar, eu vou consumir a quantidade ideal de açúcar. Porque eu não vou consumir, por exemplo, 5 canas de uma vez. 5 canas de açúcar de 1 metro de uma vez só. Geralmente você consome quando você come alimentos muito açucarados, você não percebe a quantidade de açúcar. Então, você vê que a cana-de-açúcar ela é um alimento integral. O caldo de cana, ele também é um alimento integral. Só que a gente tem que ter uma moderação, para não consumir uma alta quantidade. Já quando você pega esse caldo de cana e você transforma ele no melaço, você endurece, ele vira uma rapadura, você rala a rapadura, ele vira o açúcar mascavo, você pega o açúcar mascavo, coloca aditivo, refina na indústria, ele vira o açúcar demerara, você refina mais um pouco, ele vira o açúcar branco, você refina mais um pouco e ele vira o açúcar de confeiteiro. Então você vê que esse alimento não é um alimento integral, é um alimento refinado, que tem aditivos, um alimento com substâncias isoladas. Então, a cana-de-açúcar é um alimento integral. O açúcar branco é um alimento refinado, isolado. Então esses alimentos vão inflamar o seu corpo. Então, qualquer alimento que você pegar, faz essa reflexão. Como eu dei o exemplo aqui do arroz e do milho, o arroz branco, você pensa, é um alimento integral? Se eu plantar arroz branco, vai nascer? Não. Então, eu penso, o arroz integral ali tem mais de 70 nutrientes que o arroz branco não tem, porque o arroz branco perdeu ali a sua camadinha, onde está presente ali a maior parte dos nutrientes, ficou com baixo nível de nutrientes, com 0 fibras, e isso vai intoxicar o meu corpo. Então, por exemplo de alimentos integrais. Frutas são alimentos integrais. Então você consumir a banana, a maçã, o mamão. Verduras são alimentos integrais. Sementes são alimentos integrais. Castanhas são alimentos integrais. Ah, Carlos, então quer dizer que a partir de amanhã eu já tenho que comer só frutas, legumes, verduras, cereais? Meu desejo era que sim. Mas, se você está aí nesse processo, nessa transição, aumente a quantidade desses alimentos no seu dia a dia. Então, inclui. Onde que eu posso incluir mais frutas? Eu dei aqui para você o exemplo. Antes de você consumir ali
o cuscuz, a batata no seu café da manhã, começa comendo fruta. Antes de consumir o seu arroz com feijão no almoço, começa comendo salada. Antes de tomar a sua sopa no jantar, comece comendo mais um prato de salada. Né? Então, assim, inclui esses alimentos. Pensa onde é que você pode incluir a aveia aí no seu dia a dia. Talvez em cima das frutas, talvez em forma de um mingau de aveia. Aí já pensa assim, trocar o leite de vaca pelo leite de coco, né? Se você é uma pessoa que tem acesso a mel, troca o açúcar pelo mel de abelhas, que o mel é anti-inflamatório, tá certo? Então, procure ter uma qualidade alimentar desintoxicante. Porque se você não tiver isso, você vai sofrer com fraqueza, né? Com fraqueza. Outra coisa que vocês falam, calafrios, alguns de vocês sentem calafrios. Por que, Carlos, que eu sinto calafrio assim, sabe? Acordo de madrugada, com aquele refluxo, com aquele calafrio, suando frio, aquela tremedeira. Por que isso acontece muitas vezes nas pessoas que têm gastrite e refluxo? Porque os alimentos que elas comeram durante o dia estão fermentando e apodrecendo, e aí o corpo ele vai elevar a temperatura do estômago, se o alimento está preso no estômago, ou do intestino, se o alimento está no intestino. E vai gerar o que a gente chama de febre interna. Essa febre interna é o calor do corpo concentrado para poder eliminar ali as bactérias patogênicas, a toxicidade que aquela putrefação está gerando. Como o calor está muito concentrado no estômago, tem muito, ou o seu intestino, né? Estômago, intestino febril, como se fosse uma fogueira, está pegando fogo lá dentro. Então, o seu sangue ele é direcionado em maior parte para o estômago e para o intestino. E aí, as suas extremidades, a sua pele, ela começa a ter um resfriamento. Depois de um tempo, o seu corpo ele começa a jogar para fora esse calor interno através aí do suor. E você começa a suar frio, porque lá dentro está muito quente. Quando o corpo começa a esquentar e você começa a sentir aquele calor. E tem gente que tem gastrite que sente o calor no corpo todo. Né? Por que isso acontece? Porque o corpo está jogando para fora o calor interno. Então, se você continuar com essa qualidade intoxicante, você vai ter aí fraqueza, calafrios e, consequentemente, também prisão de ventre.